galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! 11. Hercule Poirot contemplava a fachada da mansão da pedreira, um exemplo sólido bem construído da arquitetura vitoriana. Ainda pelo lado de fora teve uma ideia do que seria seu interior. Um pesado armário de mogno, uma mesa grande retangular também de mogno, uma sala de bilhar talvez, uma grande cozinha com uma copa adjacente, com pisos de lajes trabalhadas, um maciço fogão a carvão, agora sem dúvida substituído por um fogão a gás ou elétrico. Observou que as janelas superiores estavam na sua maioria ainda encortinadas. Tocou a campainha da porta principal. Foi atendido por uma senhora magra de cabelos grisalhos que lhe informou que o coronel e a senhora Weston tinham ido a Londres e só voltariam na semana seguinte. Perguntou sobre o Bosque da Pedreira e lhe foi dito que estava aberto gratuitamente ao público. A entrada era mais ou menos a 5 minutos a pé ao longo da estrada. Ele veria uma placa de aviso num portão de ferro. Poirot encontrou o caminho com muita facilidade e, passando pelo portão, começou a descer o caminho por entre árvores e arbustos. De repente, ele parou e ficou ali absorto a pensar. Sua mente não estava só no que via, no que o cercava. Em vez disso, estava refletindo em uma ou duas sentenças e em um ou dois fatos que, na ocasião, o levavam furiosamente, como expressou para si mesmo a devagar. Um testamento forjado e uma moça. Uma moça que tinha desaparecido. A moça em favor de quem o testamento fora forjado. Um jovem artista que viera transformar uma pedreira abandonada num jardim rebaixado. Ali, mais uma vez, Poirot olhou em torno e assentiu com a cabeça que Jardim da Pedreira era um nome feio. Sugeria o estrépito das explosões, caminhões pesados carregando pedras para a construção de estradas, por trás da qual havia a demanda industrial. Mas um jardim rebaixado era coisa diferente. Suscitava em sua mente vagas lembranças. A senhora Llewellyn Smythe tinha feito uma excursão pelos jardins da Irlanda. Também ele, lembrava-se, estivera na Irlanda há 5 ou 6 anos. Fora investigar ali o roubo da prataria de uma família antiga. Tinha havido alguns pontos interessantes sobre o caso, os quais provocavam sua curiosidade. E tendo resolvido, como de costume, Poirot acrescentou mentalmente esse parêntese. Sua missão com sucesso passou alguns dias visitando a Irlanda e apreciando as paisagens. Não podia lembrar-se agora do jardim que fora ver. Em algum lugar, pensava ele, não muito longe de Cork Callanny? Callanny não. Em algum lugar perto da Baía de Bantry. E se lembrava dele porque era um jardim muito diferente dos jardins que até então considerava como as maravilhas desta era. Os jardins do Château na França, a beleza formal de Versalhes. Na Irlanda, recordava-se, partira com um pequeno grupo de pessoas num barco. Era um barco esquisito. Se não fossem 2 barqueiros fortes e hábeis que praticamente o apanharam e o puseram dentro dele, dificilmente poderia ter entrado. Remaram na direção de uma pequena ilha, uma ilhazinha não muito interessante. Pensava Poirot e começara a se arrepender de ter ido. Seus pés estavam úmidos e frios e o vento entrava através das aberturas de sua capa impermeável. Que espécie de beleza, pensava então. Que aparência, que disposição simétrica de grande beleza poderia haver ali naquela ilha rochosa com suas árvores esparsas? Um equívoco. Sem sombra de dúvida, um equívoco. Desembarcaram no pequeno cais. Os pescadores o retiraram do barco com a mesma habilidade com que o puseram a bordo. Os demais membros da comitiva tinham ido à frente conversando e rindo. Poirot, ajeitando seu capote e amarrando de novo seus sapatos, seguira-os até um caminho esquisito com arbustos e moitas fechadas e algumas árvores esparsas de um lado e de outro. O tipo do parque desinteressante, pensava ele.
Mas então, inesperadamente, saíram do meio dos arbustos para um terraço com uma escadaria que conduzia para o que lá embaixo o arrebatou como algo inteiramente mágico. Algo como se seres elementais, tais como imaginava serem comuns na poesia irlandesa, tivessem saído de suas colinas ocas e criado ali aquele jardim, não com labuta e trabalho pesado, mas com o simples gesto de uma varinha de condom. Sua beleza, as flores e os arbustos, a água artificial da fonte, o caminho que a contornava. Encantado, lindo e inteiramente inesperado. Ele se perguntava como seria tudo aquilo originalmente. Parecia simétrico demais para ter sido uma pedreira. Havia um vale na terra cultivada da ilha, mas para além dele podiam ser vistas as águas da baía e as montanhas que se levantavam do outro lado com seus cumes nevoentos. Enfim, um cenário encantador. Pensou que talvez poderia ter sido um jardim como aquele que fez nascer na senhora Llewellyn Smythe o desejo de ter um jardim igual, de ter o prazer de adquirir o cenário de uma pedreira rude naquela região afetada, meticulosa, elementar e essencialmente convencional da Inglaterra. E assim procurou a espécie adequada do escravo bem pago para executar suas ordens. E encontrou o jovem profissionalmente qualificado que se chamava Michael Garfield e o trouxe para ali. E sem dúvida pagou-lhe caro e lhe teria construído uma casa no devido tempo. Michael Garfield, pensava Poirot olhando ao redor dele. Não a decepcionara. Deu mais alguns passos e se sentou num banco. Um banco que tinha sido colocado estrategicamente ali. Ele imaginava com que se pareceria a pedreira rebaixada na primavera. Havia faias e bétulas com suas cascas brancas lascadas, espinheiros, roseiras e pequeninos juníperos. Mas agora era outono, e o outono também tinha seus encantos. O dourado e o vermelho de bordos, uma ou duas parrótias, um caminho sinuoso que conduzia a deleites novos. Havia bosques floridos de tojos e giesteiras espanholas. Não era da especialidade de Poirot saber o nome de flores e de arbustos. Seus conhecimentos no gênero não iam além das rosas e das tulipas. Mas tudo ali aparentava ter crescido espontaneamente. Não parecia ter sido arranjado e forçado. Não obstante, pensava Poirot, assim era. Tudo tinha sido arrumado. Tudo tinha sido planejado, até aquela pequenina planta que brotava ali, e até aquele arbusto grande e alteiro que se levantava orgulhosamente com suas folhas douradas e avermelhadas. Oh sim, tudo tinha sido planejado e estudado. Além disso, poderia dizer que tudo se submetera a uma vontade decidida. Hercule Poirot se perguntava a quem tudo aquilo se teria submetido. A vontade da senhora Llewellyn Smythe ou a do Sr. Michael Garfield? Pouco importava, dizia Poirot para si mesmo. Sim, não faz muita diferença. A senhora Llewellyn Smythe era culta, sabia o que queria. Dedicara-se a jardins durante muitos anos. Era sem dúvida membro da Sociedade Real de Jardineiros. Visitava exposições, consultava catálogos, visitava jardins. Fez viagens ao exterior interessada em botânica. Saberia o que queria. Saberia dizer o que queria. Isso era o bastante? Poirot achou que isso não era bastante. Poderia ter dado ordens a jardineiros e estar certa de que suas ordens seriam cumpridas. Mas poderia ela realmente imaginar com que suas ordens se pareceriam depois de executadas? Não no primeiro ano de cultivo, nem mesmo no segundo, mas o cenário que teria 2 anos mais tarde, 3 anos mais tarde, talvez, quem sabe, 6 ou 7 anos depois. Michael Garfield sabia o que a senhora Llewellyn Smythe queria, pois ela lhe dissera, e ele sabia fazer aquelas rochas e pedras brutas florescerem como um deserto pode dar flores. Michael planejou e executou. É claro que deve ter tido o prazer intenso que experimentam os artistas quando a serviço de um cliente rico.
Ali estava sua concepção de uma terra encantada engastada numa encosta convencional e triste. E ali se desenvolveriam caros arbustos para cuja aquisição grandes cheques foram assinados. Plantas raras que talvez só tenham sido obtidas graças à boa vontade de um amigo. E eis ali também coisas pequeninas e humildes que eram necessárias e não custavam quase nada. Na primavera, na encosta ali mesmo à sua esquerda, nasceriam prímulas, anunciadas pelas modestas folhas verdes aglomeradas no alto da vertente. Os ingleses, disse Poirot, adoram mostrar seus parques, levar-nos para ver suas roseiras e falar longamente de seus jardins de íris. E para demonstrar que apreciam uma das grandes belezas da Inglaterra, nos levarão num dia de sol, quando as faias estão cobertas de folhas e debaixo delas há um tapete de campânulas. Sim, é lindo de se ver, mas tenho a impressão de que de tanto ser convidado a apreciá-las, estou começando a me cansar. Eu prefiro... O pensamento lhe fugiu quando imaginou de novo o que tinha preferido. Um passeio por entre as veredas de Devon. Uma estrada sinuosa com grandes encostas de cada lado. Sobre essas encostas, um grande tapete de prímulas tão pálidas, de um amarelo tão claro e descorado, e exalando aquele perfume suave, vago e indefinível que tem as prímulas em grandes quantidades, cuja fragrância, mais do que qualquer outra, anuncia a primavera. E assim não haveria ali só plantas raras. Haveria primavera e outono. Haveria um pouco de ciclame silvestre e crocus de outono também. Era realmente um lugar lindo. Hercule Poirot se perguntava sobre as pessoas que moravam agora na mansão da pedreira. Sabia seus nomes, um coronel aposentado e sua esposa. Mas pensava ele, bem que Spence lhe poderia ter contado mais alguma coisa a respeito deles. Tinha a impressão de que quem quer que fosse o atual proprietário não teria ao lugar o amor que lhe tivera a falecida senhora Llewellyn Smythe. Levantou-se e caminhou ao longo de uma vereda. Era um caminho cômodo, cuidadosamente nivelado, projetado, pensava ele, para passeio de pessoa idosa, onde estaria à vontade sem degraus. Em cada ângulo conveniente, em intervalos convenientes, havia um assento que parecia rústico, mas era muito menos rústico do que parecia. Na realidade, o ângulo do encosto e o supedâneo eram admiravelmente confortáveis. Gostaria de conhecer esse senhor Michael Garfield, dizia Poirot para si mesmo. Ele se saiu muito bem em tudo isso. Domina sua arte, é um bom planejador e arranjou gente experimentada para executar seus planos. De tal modo conseguiu compor os planos de sua patroa que ela teria pensado que todo o planejamento tinha sido dela. Mas não creio que tenha sido só dela. Na sua maior parte deve ter sido dele. Sim, eu gostaria de vê-lo. Se ele estiver ainda no bangalô ou no chalé, construído para ele, suponho, e interrompeu seu pensamento. Olhava por uma depressão que se estendia a seus pés e era contornada pelo caminho. Olhava para um determinado arbusto que estendia seus ramos vermelhos brilhantes emoldurando o que Poirot, por alguns instantes, não sabia se estava ali ou se era um simples efeito da sombra da luz do sol e da folhagem. O que estou vendo? Pensava Poirot. Será o resultado de algum encantamento? Talvez. Naquele lugar tudo era possível. É um ser humano que estou vendo? Ou será? O que poderia ser? Sua mente o levou de volta a algumas de suas aventuras há muitos anos que ele denominara de os trabalhos de Hércules. Isso, de certo modo, não é um jardim inglês. Havia uma atmosfera diferente ali. Tinha o quê de mágica, de encantamento? Sem dúvida, de uma beleza tímida, mas selvagem. Ali, se estivéssemos representando uma cena teatral, teríamos nossas ninfas, nossos faunos. Teríamos nossa beleza grega. Mas sentiríamos também, pensava Poirot excitando-se, um pouco de medo. Sim, pensava ele.
Há neste jardim algo que inspira terror. O que foi que disse a irmã de Spence? Não foi o caso de um assassinato ocorrido na pedreira original há anos? O sangue deixara sua marca nas pedras, mas depois a morte fora esquecida. Tudo fora coberto. Michael Garfield chegara, planejara e criara um jardim de rara beleza. E uma senhora idosa que não tinha mais muitos anos para viver tinha custeado as despesas. Agora via que era um jovem que estava do outro lado da depressão, emoldurado com folhas vermelhas brilhantes. Um jovem de rara beleza. Reconhecia Poirot agora. Não se concebem jovens desse tipo hoje em dia. Dizia-se de um jovem que ele era excitante ou atraente. E essas demonstrações de louvor são feitas muitas vezes com justiça. Um homem com uma fisionomia pétrea. Um homem com uma cabeleira rebelde e suja e cujos aspectos estavam longe de ser regulares. Não se dizia que um jovem era belo. Se disséssemos, teríamos de explicar como se estivéssemos elogiando alguma qualidade que havia muito tempo desaparecera. As moças sensuais não queriam um Orfeu com seu alaúde. Queriam um cantor popular com uma voz rouca, olhar expressivo e cabeleira desgrenhada. Poirot levantou-se e contornou o caminho. Quando chegou ao outro lado do declive, o jovem saiu das árvores a seu encontro. Sua juventude era, ao que parecia, o seu traço mais característico. Embora, conforme constatou Poirot, não fosse realmente tão jovem. Era um homem de mais de 30 anos. Talvez estivesse perto dos 40. O sorriso que estampava era muito, muito pálido. Não era um sorriso de boas-vindas, mas apenas de tranquilo reconhecimento. Era alto, delgado, com traços de grande perfeição, dignos do cinzel de um escultor clássico. Tinha olhos escuros e uma cabeleira preta que lhe assentava como um capacete de malha trançada. Por alguns instantes, Poirot se perguntou se ele e aquele jovem não poderiam estar se encontrando no curso de ensaio de uma representação teatral. Se assim for, pensava Poirot olhando para suas galochas. Ai de mim, terei de ir ao vestiário para me preparar melhor. Acho que estou talvez cometendo uma violação. Se assim for, peço-lhe desculpas. Não sou daqui. Cheguei ontem. Não acho que se possa chamar a isso de violação. A voz era muito tranquila, polida, mas não obstante, estranhamente vaga, como se os pensamentos do homem estivessem muito longe dali. Não está realmente franqueado ao público, mas as pessoas gostam de passear por aqui. O velho coronel Weston e sua esposa não se incomodam. Ele se importaria se fizessem algum dano, mas isso não é muito provável. Nenhum vandalismo, disse Poirot olhando ao redor. Não se observa o menor estrago, nem mesmo um desordenado acúmulo de lixo. Isso não é muito comum, é? E parece deserto, estranho. Tem-se a impressão, continuou Poirot, de que os namorados passeiam por aqui. Não, os namorados não vêm a esta parte, observou o jovem. Acreditam por alguma razão que o lugar não é próprio. Seria o senhor por acaso o arquiteto, ou talvez esteja errado? Meu nome é Michael Garfield, disse o jovem. Imaginei que pudesse ser, disse Poirot. E gesticulando com uma mão apontando ao redor, perguntou. Foi o senhor que fez isto? Sim, fui eu, respondeu Michael Garfield. É maravilhoso, disse Poirot. Parece realmente extraordinário poder fazer-se de uma parte, falemos francamente, tão feia da paisagem inglesa, coisa assim tão bela. Congratulo-me com o senhor que deve estar muito satisfeito com o que fez aqui. Eu perguntaria se existe alguém satisfeito. O senhor o criou, acho, para a senhora Llewellyn Smythe. Creio que já faleceu. Moram aqui o coronel e a senhora Weston. Estou certo? São eles os donos atuais. Sim, eles o compraram barato. É uma casa grande e desgraciosa, difícil de se governar. Não é do tipo de que gosta a maioria das pessoas. Ela deixou para mim no testamento. E o senhor a vendeu? Sim, vendi a casa. E o jardim da pedreira, não?
Oh, sim, o jardim também entrou no negócio praticamente como brinde, como se diz. Mas por quê? Perguntou Poirot. Isso é interessante. O senhor não se aborrece talvez com a minha curiosidade? Suas perguntas não são muito comuns, disse Michael Garfield. Não me interessam tantos os fatos como as razões. Por que A fez assim e assim? Por que B fez mais isso? Por que o comportamento de C é diferente do comportamento de A e B? O senhor deveria ir conversar com um cientista, disse Michael. É uma questão, ou pelo menos assim se diz hoje em dia, de genes e cromossomos, a disposição do sistema e assim por diante. O senhor acabou de dizer há poucos instantes que não estava inteiramente satisfeito porque ninguém o estava. Sua empregadora, sua patroa, seja como for que o senhor gostasse de chamá-la, estava satisfeita com toda esta beleza? Até certo ponto, respondeu Michael. Procurei fazer com que estivesse. Ela era fácil de se satisfazer. Isso parece muito, muito improvável, disse Hercule Poirot. A senhora Llewellyn Smythe tinha, segundo me disseram, mais de 60 anos. 65 no mínimo. As pessoas nessa idade são muitas vezes satisfeitas? Eu lhe assegurava que tudo o que estava executando estava fielmente conforme suas instruções, sua imaginação e suas ideias. E estava? O senhor está perguntando isso seriamente? Não, respondeu Poirot. Francamente, não. Quem quiser vencer na vida, disse Michael Garfield, deve seguir a carreira que deseja. Precisa satisfazer certas inclinações artísticas adquiridas. Mas é preciso também ser um homem de negócios. A gente precisa vender a mercadoria. Caso contrário, nós nos cansaremos de executar as ideias de outras pessoas que nem sempre estarão de acordo com as nossas. Eu executei principalmente minhas ideias e as vendi, ou melhor, as negociei com a freguesa que me empregou como uma execução fiel de seus planos e esquemas. Não é uma arte muito difícil de se aprender. Não é muito diferente de vender a uma criança ovos marrons em vez de ovos brancos. O freguês terá de ser convencido de que são os melhores, os bons. A essência do campo. Diríamos, a própria preferência da galinha? Ovo marrom, ovo de granja, ovo caipira. Quem os anunciasse apenas dizendo, são ovos, só existe uma diferença entre ovos, ou são frescos ou não são, não os venderia. O senhor é um jovem fora do comum, Sr. Michael, disse Poirot. Arrogante, pensava de si para si. Talvez. O senhor fez aqui algo maravilhoso. Acrescentou visão e perspectiva à matéria rude de pedras escavadas para a indústria, sem nenhuma preocupação de beleza. O senhor somou imaginação, coisa que salta à vista de tal modo que conseguiu levantar o dinheiro para realizá-la. Congratulo-me com o senhor. Pago meu tributo. O tributo de um velho que se aproxima do tempo em que o fim de sua própria obra está à vista. Mas no momento o senhor continua exercendo suas atividades. Então o senhor sabe quem eu sou? Poirot ficou indubitavelmente satisfeito. Ele gostava de ser reconhecido pelo povo. Hoje em dia tinha a impressão de que ninguém ligava mais para ninguém. O senhor segue o rastro de sangue. Já é conhecido aqui. É uma pequena comunidade. A notícia se espalha logo. Outro sucesso público o trouxe aqui. Ah, o senhor se refere à senhora Oliver? Ariadne Oliver, um best-seller. O povo gosta de conversar com ela, de saber o que pensa sobre temas como inquietação estudantil, socialismo, roupas femininas, liberdade sexual e sobre muitas outras coisas que não são de seu interesse. Sim, sim, disse Poirot. É deplorável. Não aprendem muito com a senhora Oliver, já observei. Sabem apenas que é louca por maçãs. Acho que há no mínimo 20 anos que se sabe disso, mas ela continua a repeti-lo com um sorriso complacente. Embora atualmente, ao que parece, não goste mais de maçãs. Foram maçãs que o trouxeram aqui, não foi? Sim, maçãs numa festa de Halloween, disse Poirot.
O senhor estava naquela festa? Não. O senhor é feliz. Feliz? Michael Garfield repetiu a palavra que soou timidamente como uma surpresa em sua voz. Ter sido um dos convidados numa festa em que se cometeu um crime não deve ser uma experiência agradável. É possível que o senhor não tenha sentido isso, mas acredite, o senhor é feliz porque Poirot tornou-se um pouco mais estrangeiro. Il y a des ennuis, vous comprenez? A gente é assediado por toda sorte de perguntas impertinentes sobre datas, horas, etc. E continuou. O senhor conheceu a criança? Oh, sim! Os Reynolds são muito conhecidos aqui. Conheço a maioria das pessoas que residem por aqui. Nós todos nos conhecemos em Woodley Common, embora em graus diversos. Com uns se tem intimidade, com outros amizade. Alguns são menos conhecidos, e assim por diante. Que tal Joyce? Como era ela? Era uma menina, como diria, sem importância. Tinha uma voz muito feia, estridente. Realmente é tudo que me lembro a seu respeito. Não gosto muito de crianças. Na sua maioria me aborrecem. Joyce me aborrecia. Quando conversava, só falava de si própria. Era atraente? Michael Garfield olhou um tanto surpreso. Não achava. Respondeu. Por quê? Tinha de ser? No meu ponto de vista, as pessoas destituídas de atrativo não têm possibilidade de serem assassinadas. Mata-se por cobiça, por medo ou por amor. São as alternativas, mas precisamos de um ponto de partida. Interrompeu-se e olhou o relógio. Vou andando. Tenho um compromisso a atender. Mais uma vez, minhas felicitações. Hercule Poirot continuou seguindo o caminho e escolheu cuidadosamente onde pisar. Estava contente porque desta vez não estava usando seus sapatos de couro apertado. Michael Garfield não foi a única pessoa que ele encontrou naquele dia no Jardim Encantado.